صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O Imam al-Bukhari lhe citou um hadith no Sahih, na maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava as suas orações. Hadith Rifa'at ibn Rafi', o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: um dia estávamos rezando atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando levantou a cabeça do ruku', ele disse: Sami'a Allahu liman hamida. Allah ouve aquele que o louva, ou aqueles que o louvam. Um homem atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós falamos que quando fala Sami'a Allahu liman hamida, nós falamos Rabbana wa lakal hamd, ou Rabbana lakal hamd. Então um homem atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Nosso Senhor, os seus louvores são de ti, louvor bendito e abençoado. Ele aumentou algumas palavras dizendo: Hamdan tayyiban mubarakan fi, Hamdan tayyiban mubarakan fi, louvor bendito e abençoado. E quando terminou a oração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele perguntou: quem disse essa frase? Então esse homem, ele falou em voz alta, ou de uma maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouviu ele dizer essas palavras dentro da oração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: quem disse essa frase? Disse Rifa'a: eu. Esse homem que falou essas palavras, ele disse: eu disse essas palavras. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu vi 30 e poucos anjos se apressarem entre eles, desejando cada um deles escrevê-las, um antes do outro. O motivo disso, pela virtude que tem essas palavras. Então esse é um dua que a pessoa faz a mais depois que fala Rabbana lakal hamd. Aqui tem umas questões importantes. Se a pessoa atrás do imam, quando o imam ele fala Sami'a Allahu liman hamida, se a pessoa, o certo é a pessoa abaixar a voz, falar Rabbana lakal hamd entre ele, sem levantar a voz para que as pessoas ouçam. Mas de vez em quando, se uma pessoa levantar um pouco a voz, não há problema. A oração dela é correta, porque esse homem levantou a voz e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não contrariou ele, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou os detalhes. E se houvesse qualquer questão que poderia prejudicar a oração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teria corrigido nesse momento. Uma outra questão também, uma pessoa pode chegar e falar que esse homem, ele aumentou algumas palavras. Essas palavras que ele aumentou a mais, que seria Hamdan tayyiban mubarakan fi. Isso nós poderemos fazer também? Não poderemos fazer. O homem, ele disse essas palavras no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam concordou com aquilo. Hoje, se você aumentar ou diminuir, quem que vai concordar com você? Então, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a religião estava se completando, a religião estava sendo ensinada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele concordava com as questões certas e ele contrariava ou ensinava os seus companheiros ao errarem para deixarem de fazer isso ou aquilo. E a questão da oração, como nós falamos, nós deveremos aprendê-las no detalhe que veio para nós através dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós sabemos que a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela se divide em 3 questões. O que é a sunna do profeta Muhammad? É algo que o profeta Muhammad fala, ou algo que ele falou, ou algo que ele fez, praticou, ou algo que ele confirmou. Então essa é uma confirmação. O homem, ele citou essas palavras e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirmou ela. Então isso se tornou uma sunna. Hoje, se alguém falar algo novo, quem que vai confirmar? Não há um profeta para confirmar para você algo que você faz a mais ou diminui. Então nós, em relação àquilo que nós aprendemos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deveremos levar em consideração somente aquilo que veio para nós nos seus mínimos detalhes, e não aumentar e nem diminuir em nada. Também nós poderemos aprender a importância dessas palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensinou, ou que ele confirmou que aquela pessoa fizesse. Se você falar Hamdan tayyiban mubarakan fi, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que
ele viu 30 e poucos anjos. Al-bid'a aqui e pouco, esse pouco em árabe, al-bid'a é entre 3 e 9, essa é a quantidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que ele viu 30 e poucos anjos se apressarem para pegarem essas palavras. Tem um dos grandes sábios, Ibn al-Jawzi, ele disse que estávamos junto com Ibn Hubayra, um dos grandes sábios, falando esse hadith, e de repente eles começaram a ver, decifrar essas palavras. Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que são 30 e poucos anjos? Aí ele disse que nós, tirando essas palavras em árabe, letra por letra, nós vimos que nessas palavras, tem 30 e poucas letras. E que cada um dentre esses anjos pegou uma dessas letras para escrevê-la de tão importante que elas são. Então é importante, se a pessoa aprender também, além de falar Rabbana lakal hamd, dizer esse dua também, que seria Hamdan tayyiban mubarakan fi. Isso é aconselhável porque ele tem um grande valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que seja benéfico para nós nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.